Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 12 até o 16. Segunda aos Coríntios 2, verso 12 até o verso 16. A palavra de Deus diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque nós lemos a Tua palavra. E nós cremos e confiamos que ela é a Tua palavra e, portanto, viva e eficaz. Mas nós precisamos do Teu Espírito, Senhor Deus, o mesmo que a inspirou, que pode também iluminar as nossas mentes e corações, para que nós possamos compreender com profundidade os ensinos da Tua palavra e, desse modo, compreendendo também praticar aquilo que ela tem a nos ensinar. Nós te pedimos nesta hora que o Senhor edifique a Tua igreja, que somos nós. Que a Tua palavra seja útil para a edificação, para a exortação, para a consolação, conforme as necessidades de cada um. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, a famosa passagem do perfume, não é? Do bom perfume de Cristo. Mas tenho para mim também que, apesar de muito conhecida, é uma das passagens mais difíceis de compreender, né? Com muitas interpretações diferentes. Nós temos que entender a fundo o que essa passagem tem a nos ensinar. E ela fala aqui de um termo muito interessante, quando ela diz que nós somos conduzidos em triunfo. Essa palavra, né? O triunfo do crente, o triunfo do cristão. Na verdade, Paulo está falando do triunfo dos pregadores do Evangelho. Mas, uma vez que todos os cristãos são chamados também para serem pregadores do Evangelho, também diz respeito ao triunfo de todos os crentes. É um termo forte, né? Nós somos o tempo todo, ele diz, conduzidos em triunfo. Em todo lugar, o tempo todo. Vitoriosos, triunfantes. E esse tema é comum nos dois testamentos. Só lembrar, por exemplo, dos salmos, tanto os de Davi como de outros salmistas, que frequentemente tocam nesse assunto da vitória, do vencer, do que significa vencer, ser vencedor, né? Por exemplo, o Salmo 144, verso 1, diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Uma linguagem bélica, uma linguagem militar. Bendito seja o Deus, que me adestra as mãos para a batalha, os dedos para a guerra. Ou o Salmo 60, verso 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos coisas extraordinárias, porque Ele esmaga diante dos nossos pés os nossos adversários. O Novo Testamento também tem essa linguagem de vitória, de triunfo para o crente, como os textos que foram lidos na liturgia, né? Romanos 8:37. Em todas essas coisas,
Porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Que expressão interessante. Apocalipse 17:14, também texto lido, diz: pelejarão eles contra o Cordeiro. Os inimigos, vão lutar contra o Cordeiro. Mas não tem chance nenhuma. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Mais uma vez o termo da vitória, do viver vitorioso, da vida de vitória que está prometida ao povo de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida desses mesmos homens que escreveram estas coisas, parece haver aí um certo contraste, um paradoxo, porque eles não parecem assim tão vitoriosos e triunfantes como era de se esperar, então. É só ler, por exemplo, a lista de horrores da vida de Paulo, em 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, que ele fala que ele foi apedrejado, que ele foi fustigado com varas, que ele passou por várias sessões de tortura, de açoites, uma quarentena de açoites menos um, ou seja, os 39 açoites. Ele fala de ter passado fome, jejum, frio, nudez, naufrágios. Como alguém que passou por tanto sofrimento e por tantas privações pode dizer: nós somos mais do que vencedores? Afinal, o que é essa vitória então? Como um João que diz: vencerão os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, pode escrever isso sendo um prisioneiro lá em Pátimos? Afinal, o que é essa vitória? O que é esse viver triunfante? O que é esse ser sempre conduzido em triunfo? E por que Paulo tocou nesse assunto justamente nesta carta, a segunda que ele escreveu aos Coríntios? No meio de uma relação conturbada. Paulo e Corinto, que casamento difícil. Uma relação muito conturbada. Muitos desentendimentos. Paulo escreveu uma carta anterior. Aliás, alguns acham que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. E talvez 2 se perderam na história. Mas possivelmente também essas 2 estejam mescladas aí no meio dessas 2 cartas que nós temos. Então talvez nós não tenhamos perdido nada do conteúdo do que Paulo ensinou. Mas nós vemos Paulo falar coisas muito duras contra os coríntios da primeira carta. Irmãos, quando vocês se reúnem para realizar a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês realizam. Ele diz isso. Essa reunião de vocês, esse ajuntamento de vocês, não é para o bem, é para o mal. Não melhora a vida de vocês, piora a vida de vocês. Quer dizer, já pensou ouvir isso de um apóstolo? Olha, vocês estão se reunindo aí, não serve para nada essa reunião de vocês, é pura perda de tempo. Não, nem se fosse perda de tempo, mas é prejudicial. Vocês se reúnem para pior. Irmãos, o culto de vocês é uma bagunça. Vocês oram tudo ao mesmo tempo, falam tudo ao mesmo tempo, gritam ao mesmo tempo. Se entra uma pessoa estranha no meio de vocês, que essa pessoa pensa, vocês são loucos. Ele fala isso para eles. Ele usa termos muito duros. E os coríntios ficaram muito ofendidos com esses termos, essas explicações de Paulo. Olha o que Paulo mesmo fala no primeiro capítulo, lá no versículo 15, que ele menciona que ele queria fazer uma nova visita aos coríntios, mas estava meio preocupado se devia ir ou não. Capítulo 1, verso 15, ele diz: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Ou seja, eu gostaria de ter ido, eu estou pensando em ir me encontrar com vocês para que vocês tenham um segundo encontro, um segundo benefício. Mas ele próprio parece estar evitando isso. Olha o que ele diz no verso 23.
Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Ou seja, eu não fui ainda, porque se eu for aí, o que eu tenho para falar não é o que vocês querem ouvir. Então, não vai dar certo. Para vos poupar, eu ainda não voltei a Corinto. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Isso é um abrir do coração, não é? Ele está dizendo, queria que vocês soubessem que eu escrevi essa carta aqui que vocês estão lendo agora com lágrimas, com sofrimentos, com angústias de coração. E eu não estou falando isso para que vocês pensem assim, a gente magoou Paulo, né? Não. Eu queria que vocês percebessem que isso é o fruto do amor que eu sinto por vocês. Uma relação difícil, uma relação conturbada. E aí então ele menciona esse episódio do versículo 12, que se você não pesquisar, não for atrás, não tentar descobrir o que é isso, você não vai compreender a passagem. Você só vai entender o que é esse ser conduzido em triunfo se você entender isso aqui que ele está falando. Veja o versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Sabe, quando a gente lê uma carta do Novo Testamento, nós temos que fazer um exercício que é igual aquilo que a gente faz de forma meio inconsciente quando a gente vê alguém falando no telefone. A pessoa está no telefone falando com alguém, certo? Alô, bom dia, boa tarde, sei lá. Tudo bem, eu passo lá amanhã então. E aquilo lá que você falou que ia me trazer, você trouxe? Você só ouve um lado, né? Você não está ouvindo, não está no viva voz. Então você não ouve o outro lado, só ouve essa pessoa falando. E você tem que tentar fazer um esforço, e aí nós que somos curiosos por natureza, já vamos construindo tudo que o outro lado está falando, né? E já sabemos a história inteira no final, ouvindo só um lado. Então, essa mesma criatividade que nós temos de conseguir entender o que o outro lado falar sem a gente ter ouvido, nós temos que fazer quando a gente lê o texto aqui do Novo Testamento, das cartas. Por quê? Porque teve uma troca de correspondência, teve uma troca de relação entre eles, e nós só temos um lado. Por que Paulo está mencionando esse episódio em Troade? O que isso tem a ver com essa história toda dele aqui? Porque foi um momento de grande sofrimento do apóstolo Paulo. E ele começou a tocar nesse assunto lá no capítulo 1 de 2 aos Coríntios. Eu queria que você fosse lá no inicinho da carta, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele começou a tocar esse assunto. Ele fez uma digressão aí a partir do versículo 9 e retoma só no capítulo 2, verso 12, aquele assunto lá atrás. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Estão lembrados daquele fato, do que aconteceu na Ásia? A tribulação que eu enfrentei lá, que foi acima das forças, ao ponto de eu desesperar da própria vida. Afinal de contas, o que aconteceu aqui? Quando que foi esse episódio? O livro de Atos narra para nós, nos capítulos 19 e 20. Você não precisa ler o capítulo inteiro aqui, eu só vou resumir para você, porque é importante para entender o que ele quer falar. Em Atos 19, Paulo chegou em Éfeso, a Ásia, a capital da Ásia Menor. Ele chegou em Éfeso e o trabalho começou a ir muito bem na cidade de Éfeso. Mas então, um grupo de comerciantes da cidade se reuniu e conspirou contra Paulo, liderados por um homem chamado Demétrio, que era o líder dos artífices, dos ourives, dos fazedores de ídolos.
Ora, Éfeso era simplesmente, né, a sede do culto de Diana. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, o grande templo da deusa Diana. Portanto, a cidade girava em torno desse templo. O comércio dependia basicamente, ou seja, o comércio era muito forte por causa disso, não só por isso, mas era um dos pontos de grande comércio, fabricar lembrancinhas, souvenirs da cidade de Éfeso, do templo de Diana, mas principalmente objetos idolátricos, objetos de idolatria. Paulo chega lá e começa a dizer que só tem um Deus nos céus, esse Deus não quer estátua de ninguém, muito menos dele. Esse Deus não quer nenhum tipo de objeto, instrumento para ser mediado, para chegar até ele, nada, é só pela fé. Não tem nada visível, palpável. Os comerciantes disseram, vão falir. Se a cidade aderir a essa religião, elas vão à falência. Então eles se reúnem e tentam linchar Paulo. O livro de Atos narra de forma muito breve e não descreve os sentimentos de Paulo naquele momento, mas aqui Paulo descreve. Ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo dizendo que achou que era melhor morrer. Tal foi a vergonha, tal foi o ultraje, tal foi o risco que ele correu diante de uma multidão enfurecida que gritava, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, por horas. Na primeira carta, Paulo já falou dessa situação, ele descreveu aquele momento, ele disse, aquilo foi como lutar com feras. Ele inclusive usa esse exemplo para dizer assim, irmãos, se eu não acreditasse na ressurreição, se eu não tivesse certeza da ressurreição, que Cristo ressuscitou e que eu vou ressuscitar também no futuro, vocês acham que eu teria enfrentado aquelas feras lá em Éfeso? Acho que eu teria enfrentado aquela multidão enfurecida daquela maneira lá em Éfeso, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que ele quer dizer é, acham que eu sou louco? Eu ia enfrentar uma multidão enfurecida como aquela, se eu não tivesse certeza da minha fé e do que eu vi, de que Cristo está vivo, porque eu vi Ele vivo. Acham que eu enfrentaria de tolo? Fui lutar com feras. Mas então Paulo sai de Éfeso, consegue escapar do linchamento e vai parar em Troade. E quando ele chega em Troade, ele tem um alívio, ele tem um refrigério, porque ele não enfrenta a perseguição imediata em Troade. Ao contrário, é um grande grupo de pessoas interessadas na palavra. Ele próprio fala, volte lá para o verso 12 agora do capítulo 2. Ele diz, quando eu cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Começou muito bem o trabalho, um monte de gente querendo ouvir o evangelho em Troade, muito diferente de Éfeso. Mas ele diz, eu não tinha tranquilidade no meu espírito para ficar ali. Porque o meu irmão Tito não veio, não voltou. E o que significa esse não encontrei o meu irmão Tito? Não é só uma questão de saudade do irmão, do discípulo, porque isso um apóstolo pode aguentar ficar um tempo sem ver. A questão é, Tito levou a carta aos Coríntios, que Paulo escreveu provavelmente lá em Éfeso, aos Coríntios. A carta dura, a carta pesada que ele escreveu para eles. Não veio resposta. Tito não voltou porque não teve resposta. O que significa que não foi bem recebido. O que significa que Paulo percebeu, eles não gostaram do que eu escrevi. Eles estão bravos comigo, eles estão magoados comigo, eles estão rebeldes. E aí, tendo dito isso, ele diz, graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo,
e manifesta em todo lugar o bom perfume de Cristo. Afinal, em que consiste esse triunfo do crente, então? Em que consiste esse triunfo descrito aqui nas páginas do Novo Testamento? Não é um triunfalismo vazio das mídias evangélicas brasileiras, americanas, mundiais. Não é um triunfalismo de fantasia, de conto de fadas. Esse triunfo aqui não é isento de sofrimento, não é isento de lutas, de derrotas, de retrocessos. Olha a situação dele. Ele enfrenta um motim em Éfeso. Ele abandona um trabalho incipiente que estava indo bem lá em Troade. Ele está totalmente preocupado com a situação em Corinto. Ele não tem paz. Ele não está em paz. E ele é o apóstolo. Ele é o apóstolo dos gentios. E ele passa por todas essas experiências. Então acho que nós também podemos passar por elas. Então acho que nós também podemos experimentar o verdadeiro triunfo, ainda que tendo que enfrentar na nossa vida lutas, retrocessos, derrotas até mesmo. Da perspectiva humana, naquilo que os homens podem ver. Irmãos, houve muita mágoa entre Paulo e os coríntios, dos dois lados. Tristeza profunda, que o impedia ainda de ir visitá-los. Mas também houve perdão, houve reconciliação. E nada disso anula o triunfo do crente. Porque essa vida de triunfo, na verdade, tem a ver com algo muito específico que esta passagem revela para nós. Olhe com calma a expressão que Paulo vai usar no versículo 13, ou melhor, no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, ele diz, porque é Ele, Deus, não somos nós. Quer dizer, essa vida de triunfo, essa vida vitoriosa, essa vida triunfante não é uma prerrogativa nossa, não depende dos nossos esforços, não depende de rituais que nós vamos realizar, não depende de frases mágicas que nós vamos dizer. Essa vida de triunfo é uma ação de Deus a nosso respeito. É Ele, o texto diz, que em Cristo nos conduz em triunfo. Aliás, uma tradução que poderia ser até mais exata dessa passagem poderia ser assim: graças a Deus que nos conduz no triunfo de Cristo. Porque o vencedor é Cristo. O único triunfante é Cristo. Mas Deus decidiu, por misericórdia, nos incluir na vitória dele. É isso que Paulo diz aos romanos, não é? Nele somos mais do que vencedores, por meio dele. É isso que João diz em Apocalipse: vencerão aqueles que estão com ele. Não é a vitória nossa,
Não é uma conquista nossa. É a vitória de Cristo. E nós somos incluídos nesta vitória. Mas qual foi a vitória de Cristo? Como se deu a vitória de Cristo? O que o tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Por acaso foi evitando o sofrimento que ele se tornou vencedor? Não. Foi trilhando o caminho do sofrimento. Foi trilhando o caminho da cruz. Na cruz, ele se tornou mais do que vencedor. E a nossa vida cristã, o discipulado, o seguir a Cristo, não é outra coisa senão tomar a cruz e segui-lo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é construir um objeto de madeira e colocar nas costas andando pela rua. Isso é um símbolo. Mas é um símbolo muito claro. É um símbolo de morte. É um símbolo de renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? É negar-se a si mesmo. Porque só quando nós estamos dispostos a negar a nós mesmos é que poderemos seguir Cristo. Só segue Cristo quem nega a si mesmo. Porque seguir alguém, e nesse caso específico, significa abandonar a si mesmo. Abandonar a direção da própria vida, abandonar as próprias ambições, abandonar os próprios desejos, os próprios sonhos. A Deus, realiza os meus sonhos. É abandonar os sonhos para fazer a vontade dele, daquele que nós seguimos. Quem não nega a si mesmo, quem não toma a cruz, quem não enfrenta o caminho de dor e sofrimento que pode estar na vida, não segue a Cristo. Pode andar perto dele, pode admirá-lo em alguns momentos, pode achar interessante algumas coisas dele, pode tentar andar do lado dele, mas seguir não. Porque no fundo está seguindo a si mesmo. Porque no fundo está sendo o líder da própria vida. E não é possível seguir a Cristo querendo ser o líder de si mesmo. O caminho de Cristo, a vitória de Cristo é o caminho da cruz. O caminho do cristão não é outro. É o mesmo. Mas este é o caminho do triunfo. É aqui que está a verdadeira vitória. É aqui que se encontra esse desfile triunfal. Aliás, é essa a palavra que ele usa aqui. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É interessante essa expressão, conduz em triunfo. Dá a ideia de algo contínuo, algo que ainda não terminou, né? Algo que ainda está em ação, está acontecendo. Porque, de fato, o triunfo de Cristo começou na cruz, quando ele venceu os seus inimigos. Mas então iniciou-se um desfile triunfal, por assim dizer, com a sua ressurreição, com a sua subida aos céus, com a sua ascensão. E esse desfile só termina com o retorno triunfante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O termo que Paulo está usando aqui para desfile triunfal é o termo usado no mundo antigo para as homenagens prestadas aos generais romanos. Aqueles que aparecem nos filmes, né?
E que derrotavam lá os seus inimigos lá fora, nos países distantes, lá entre os bárbaros, e aí voltavam e adentravam as portas de Roma para serem saudados pelos seus concidadãos. Esse é o desfile triunfal, esse é o ser conduzido em triunfo, é conduzir o vencedor. Ele entra pelas portas da cidade e ele vai passando pelas ruas da cidade. Essa é a condução em triunfo que Paulo está citando aqui. E nesse momento, lá no mundo antigo, ele soltava o incenso. O incenso subia para ser uma homenagem aos deuses romanos que teriam dado a vitória lá aos seus soldados. E esse incenso era perfumado, tinha o cheiro. E é por isso que Paulo vai então falar aqui desse perfume. Mas o que ele quer dizer com isso nós vamos falar daqui a pouco. Só há um outro lugar no Novo Testamento em que ele usa essa mesma expressão, esse mesmo termo. Eu já falei sobre esse texto aqui em outros momentos. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15 diz o quê? Que Cristo despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É a mesma expressão aqui, triunfando, conduzindo-se em triunfo. Essa é a ideia. É a mesma expressão, são os únicos dois lugares no Novo Testamento em que aparece esse termo, e ele vem daquela cerimônia de homenagem ao general romano. Mas aqui tem algo importante a ser notado e que uma leitura superficial pode não pegar. Naquele desfile triunfal, lá na frente estava o general vestido, todo de roupas militares imponentes, cavalo branco, soldados com aqueles capacetes cheios de plumas, como aparece nos filmes da Roma antiga. Mas eles traziam sempre uma amostra dos derrotados. Alguns que sobreviviam lá no exército derrotado, eles traziam um grupo desses para também desfilarem. Mas eles não iam lá na frente, bem vestidos, Não. Eles vinham lá atrás, na retaguarda, nus, sem roupa, acorrentados. Mas era o mesmo desfile. No mesmo desfile do vencedor, estavam lá atrás também os derrotados, que aqui Paulo diz que são os principados e as potestades. Os demônios caídos, derrotados por Cristo na cruz e humilhados por Ele, expostos publicamente pela vitória estrondosa que Cristo conquistou sobre eles, ao pagar o nosso pecado, só isso. Ao pagar a nossa dívida, deixando-os sem instrumentos legais para nos acusar. Acontece que aqui, Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mas eu já disse, o triunfo não é nosso, é de Cristo. É Ele que está marchando, é Ele que está à frente, é Ele que está no desfile triunfal. E tem um grupo que está ali para ser humilhado. São os principados, as potestades. E Paulo diz, mas nós também estamos nesse grupo. E aí então ele parece se comparar a esses derrotados. Porque é a mesma expressão, é o mesmo termo. É como se ele dissesse, nós também somos derrotados. Nós também fomos conquistados. Não é um pouco estranho isso? Pois eu quero dizer que não. Eu quero dizer que é a mais pura realidade. A mais pura realidade. Quando Paulo se descreve nas suas cartas como Paulo, servo de Jesus Cristo, não é uma expressão coloquial. Não é uma expressão que ele não tinha lá o que falar. Não é falsa humildade. É fato.
é realidade, porque a palavra que ele usa é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Porque o mesmo poder que levou Cristo a conquistar seus inimigos e a destruí-los e a esmagá-los, é o poder usado para nos conquistar para Ele. Mas para nos conquistar para Ele, Ele tem que nos derrotar. Porque se nós não formos derrotados, derrubados da nossa ousadia, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso sentimento de autossuficiência, não temos lugar nesse desfile. Não temos lugar nesse desfile. Porque esse é um desfile onde só tem um conquistador. Onde só tem um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os outros são todos conquistados. Mas é claro que há uma grande diferença entre os dois grupos. Porque nós que fomos conquistados para Ele, os seguimos jubilantes. Os seguimos gratos. Prossigo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não diz isso com sentimento de pesar. Ah, ele me conquistou, ele me derrotou, eu sou um derrotado. Ele fala isso com júbilo, com esperança, com gratidão. Porque ele sabe de onde nós fomos arrancados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente saiu do império e foi para um reino. Não foi para uma anarquia. Foi para um reino. Esse reino tem um rei. Esse rei manda. Não é opção. Não é livre escolha. É uma questão de sermos conquistados por Ele. Graças, porém, a Deus, Paulo diz, porque nós participamos do desfile triunfal de Cristo. Nós estamos juntos nesse desfile triunfal, porque nós fomos conquistados. Para nos conquistar, Ele tem que nos derrubar, igual a luta de Deus com Jacó, né? Para mudar o nome do cara, tem que derrubar ele no chão. Porque enquanto nós achamos que nós somos alguma coisa, enquanto nós achamos que nós somos alguma coisa por nós mesmos, não temos lugar ao lado de Cristo no desfile triunfal. Esse é um desfile onde só tem um vencedor, só tem um conquistador. Todos os outros foram conquistados. E todos serão conquistados. Esse é o ponto. Todos serão conquistados. Mas uns se submeterão docilmente a Ele. Ovelhas. Outros se submeterão pela vara que rege, pelo cetro de ferro que esmaga as nações. Todos são conquistados. A diferença é a qualidade dessa conquista. E então, meus irmãos, ele diz, e assim o bom perfume de Cristo, que na verdade é o perfume do conhecimento de Cristo.
é espargido em todo lugar. Mas esse perfume não é liberado para os homens. Ele não foi feito para o nariz dos homens. Esse perfume foi feito para o nariz de Deus. Porque a ideia é que ele tem que ir para Deus. A figura é, mais uma vez, do incenso lá soltado, onde o general está entrando. O perfume, o incenso não é para arquibancada. O perfume é para Deus, é para chegar a Deus. Mas é claro que quem está em volta sente o cheiro. E então, a interpretação do cheiro será diferente. Não é? Porque para aquele soldado vencedor da batalha que está ali ao lado do general, que sabor ou que aroma, né? Tem aquele cheiro. É bom ou é ruim? É bom. É cheiro de vitória. É cheiro de conquista. É cheiro de recompensa. Mas e o pessoal que está vindo lá atrás? Acorrentado, nu. É o mesmo cheiro. É o mesmo aroma. Mas para eles, o que significa? Significa morte. Porque eles sabem que no final daquele desfile, a maioria, ou talvez todos, vão ser mortos. Vão ser executados. É o mesmo cheiro. É o mesmo incenso. Mas para uns é cheiro de vida. Para outros é cheiro de morte. O que Paulo está dizendo é: a vida de triunfo é aquela que busca a glória de Deus, porque o aroma é para Deus, o cheiro é para Deus. No ato de proclamar o Evangelho, no ato de viver uma vida piedosa, isso não é para os homens verem. É para Deus. Mas é evidente que, em sendo para Deus, notado será também pelos homens. E para alguns que estão à nossa volta e que compartilham da mesma fé e da mesma esperança, é cheiro de vida. Mas para outros que não compartilham e que blasfemam das coisas de Deus, é cheiro para a morte. Porque a palavra de Deus salva ou condena. Ela sempre cumpre suas duas funções. Então, queridos, resumindo, o que significa ser sempre conduzido em triunfo? Primeiro, significa ser vencedor, mesmo em meio a lutas, a dissabores, a tristezas, a desentendimentos, a perseguições, a tudo isso que o contexto aqui da carta mostrou para nós. Porque de fato ser conduzido em triunfo é participar do triunfo de Cristo, não nosso. Ele é o triunfante, ele é o vencedor. Ele venceu através do sofrimento, através da morte. E essas coisas Deus não prometeu nos livrar delas. E elas podem ser instrumentos da nossa vitória também. Mas acima de tudo, significa ser conquistado por Cristo. Significa reconhecer a derrota. Eu fui derrotado por Cristo. Porque se eu não for derrotado por Cristo, eu não posso segui-lo. Só se eu for, só quando eu sou derrotado por Cristo, eu posso dizer não para mim mesmo. E sim para Ele e para as vontades dEle. E finalmente significa glorificar a Deus, espargindo por aí o aroma de vida,
ou um aroma de morte. Mas aí depende do nariz de cada um. Na verdade, depende da vida de cada um. E desse modo, os coríntios podiam olhar para Paulo e mudar um pouco o pensamento deles a respeito de Paulo. Eles pensavam que Paulo era um perdedor, um derrotado. Não dá nada certo para ele. Olha lá, foi lá em Éfeso, arrumou uma confusão. Quando chegou em Troade, parece que tudo ia dar bem e tal. Ele abandonou o trabalho lá, estava mal começando a dar bem, ele foi embora. E Paulo está dizendo, tudo isso que eu fiz, toda a minha inquietação, toda a minha falta de paz, o motivo por trás era meu amor por vocês. Eu não podia ficar em Troade, eu não podia ficar lá, enquanto eu não tivesse notícia de vocês. Porque eu sabia que eu tinha magoado vocês com aquela primeira carta. E ela foi necessária. Mas estava na hora de eu poder falar para vocês também do meu amor por vocês. Os coríntios podiam então talvez pensar que eles estavam equivocados com relação ao que significava ser triunfante, vencedor. E eles podiam ver também a si mesmos como um alvo do bom perfume de Cristo. O alvo, na verdade, é Deus, mas por tabela eles também sentiam o cheiro. Mas aí eles tinham que pensar se estava sendo um aroma de vida ou se estava sendo um aroma de morte. E, meus irmãos, não é diferente conosco. Nós somos crentes iguais a eles. Nós também brigamos, nós também magoamos, nós também ficamos magoados, nós também arrumamos confusão por nada, nós também desistimos de um monte de coisa que nós começamos. O triunfo divino é divino, não é humano. A vitória é dele. Mas talvez o que realmente falte ou falta mais em nossa vida é mais derrota. Eu sei que todo mundo quer vitória, mas eu quero dizer é que talvez o que esteja faltando mais para nós é derrota. Essa boa derrota. De ser derrotado por Cristo. Para fazer nossas vontades se enfraquecerem. Nosso orgulho cair. Nosso eu diminuir. Nós temos que ser mais derrotados por Deus. Porque é desse modo que nós participamos mais do triunfo de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui estamos nós, ó Deus, cheios de pecados, de falhas, de contradições. Não temos e não podemos esconder nada do Senhor. Por isso suplicamos que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Ela já está. Nós cremos nisso. Nós queremos uma compreensão maior dessa misericórdia que nos leve a uma submissão maior aos Teus propósitos, aos Teus planos, ao Teu querer para a nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Possibilite, ó Deus, que persigamos o Mestre nesse desfile triunfal no qual Ele já está desfilando há tanto tempo. Para que sejamos achados ao lado dele como soldados fiéis conquistados por Ele mesmo.
Ajude-nos a entender a cada dia mais a grandeza da vitória de Cristo e de tudo o que ela significa para a nossa vida. Perdoe os nossos pecados. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.